a gente entra na misoginia, né? Que foi uma pesquisa específica do Contardo que me fez também chamá-lo para essa discussão, que eu acho que é um ponto central para a gente entender a Ok. cultura ocidental. Realmente o centro do meu trabalho, e Maria sabia disso, e certamente foi uma das razões pelas quais ela me convidou estranhamente para ser um homem numa conversa sobre o feminino, afinal de contas, porque vocês sabem que isso contrasta com a teoria do lugar de fala, como é que pode um A homem... gente tem um capítulo sobre isso, isso, a gente não está fugindo do debate, mas não, daqui a tudo pouco a bem, gente entra. mas enfim, a minha teoria é essa, é que, bom, ela não concorda muito com a primeira parte, mas concorda com a segunda, é que, no fundo, para mim, a questão de matriarcado, patriarcado, inclusive a questão do machismo e o patriarcado que é muito antigo, tudo isso me parecem questões que podem ser resolvidas ao longo de uma luta, vamos dizer, política, social, cultural, sobretudo, e companhia, com uma certa facilidade. Uma vez me aventurei a dizer tudo isso é fichinha, ficou puto, mas com toda razão. É, eu vou repetir, fichinha não, né? Porque assim, equiparação salarial, Não, representação claro. política, tudo isso é fichinha, gente. Agora, Não, parênteses, tudo isso é fichinha comparado com o que me parece estar realmente ao centro da civilização ocidental, que é algo que está e vai muito além do patriarcado, do machismo. A cultura ocidental é profundamente misógina. Então, ela é fundada no ódio pela mulher, no ódio pelo feminino. E é fundada no ódio pelo feminino há mais ou menos 3.000 anos, com algumas variantes. Os últimos 2.000 realmente, como é que posso dizer, aperfeiçoaram a máquina. Mas o ódio pelo feminino que se explica de uma maneira bastante simples, no fundo. Inclusive, a cultura clássica grego-romana é uma cultura cujo ideal é fundamentalmente um ideal de autocontrole, de controle de si, o governo de de si, né? O governo cuidado de de si si. mesmo, a capacidade de se controlar. Para quem tem um ideal do governo de si, o desejo e suas expressões mais imediatas e brutais são extremamente inquietantes. Vocês não estão inventando nada. Existem ditos padres da igreja que escreveram centenas de páginas nos 2 primeiros séculos depois da morte de Cristo para se perguntar de onde vinham as poluições noturnas. Quem me manda essa merda? Isso é um problema, porque aí eles não conseguiam controlar, não conseguiam nem se dar tapas na cara para se punir daquilo acontecer, ou Chibatadas. chibatadas, porque era no sonho. Então, como é que isso acontece? Então, tem uma espécie Isso é central. E é central também na filosofia alexandrina, na filosofia grego-romana, antes do cristianismo, essa ideia do autocontrole como sendo absolutamente central à dignidade humana. E como é que se responde? Como é que essa questão é respondida? De uma maneira simples. O mal não vem de mim. O mal vem, o descontrole, portanto, vem da tentação. E quem representa a tentação é a mulher. A mulher me tenta, ou seja, a mulher me desgoverna. Em Isso, aliança com o demônio, claro, né? ela se Porque ela se torna deixa desgovernar. Então você vai numa espiral, num jogo pior, de ela se torna espelhos. representante do Sim, demônio, sim. realmente. Eva, né? Ninguém Então, precisa ir isso longe, né? é o Gênese, que foi escrito mais ou menos 2.700 anos atrás. Isso aparece na cultura clássica, mito de Pandora e companhia. A cultura clássica, não por isso, não deixa mais outros lugares possíveis às mulheres, porque existem os mitos, cultos dionisíacos, os mistérios, existem lugares onde as mulheres podem se expressar. Mas a partir do 1º século depois de Cristo, acabou. Aí tem
300, 400 anos em que uma série de neuróticos graves e não tratados por falta de terapeutas, sem dúvidas, que se chamam Paulo de Tarso, Agostinho, Clemente de Alexandria, Tertuliano, tem toda uma série de neuróticos gravíssimos. Uma provocação séria, hein, Contardo? Tudo bem, mas escuta, um cara que me diz que odeia seu corpo tem um problema, meu. Hoje em dia, normalmente se medica. Um cara que diz que a mulher é a porta por onde o mal entra, isto é Tertuliano, normalmente se interna. Não, quer dizer, não, são realmente uma série de neuróticos graves, Agostinho nem falamos, os quais estabelecem a posição da mulher como sendo a responsável pela tentação e pelo desgoverno. Essa posição é invariável ao longo de 2000 anos. Essa posição leva a que 60 mil mulheres sejam trucidadas e torturadas em plena Renascença. Não é na Idade Média, é na Renascença. No renascimento da razão, né? Da ideia de surgimento da ciência. Então, é muito paradoxal isso. Na cultura ocidental. Então, o ódio da mulher é realmente o centro de nossa cultura. E sem isso mudar, nós não vamos mudar. Então, não vou nem começar a falar, então, da função nisso do feminismo, mas, bom. Que é como a gente fecha até o livro, né? É o nosso quarto pilar, assim. Mas só para retomar aqui, por que a gente volta nessa gênese, nessa vasta história? Porque é nossa, porque ela é fundadora e porque ela está aqui, né? Então, essa discussão sobre o estupro, vamos pegar um tema difícil, mas ela provocou, não é mesmo? Mas e a saia que ela estava? Vocês estão ouvindo, Tertuliano? Entende? Então, não é, a gente não está fazendo uma digressão só, enfim, histórico-estética. É visceral, a gente acredita nisso. E várias pessoas reproduzem essa forma de compreender o corpo da mulher como a sede e responsabilidade do mal e da tentação, e também, paradoxalmente, como qualquer fetichização, vou teorizar um pouco aqui, ela seria algo que ultrapassa ela mesma. Então, o corpo da mulher também é o lugar de geração da vida. É um lugar que é imaculado, que vai fundar a Virgem Maria. Então, não é uma curiosidade, é uma necessidade lógica a ideia de Eva e da Virgem. É quase o mesmo sistema lógico. Para que haja essa possibilidade da vida que se dá pelo sexo, e isso é fato, embora a gente precisa criar uma ideia muito curiosa, fake news, incrível, surreal, que a concepção foi imaculada, certo? Então, a gente, para deixar a potencialidade da vida e do materno ser possível, logicamente, dentro desse corpo demonizado, ele precisaria sair do território do desejo. Então, aí quando você começa a observar pedacinho por pedacinho, vírgula por vírgula, esse grande texto, esse grande livro, você fala, ei, espera um pouco, vamos reconversar tudo isso? Deixa eu ver o que a gente está falando mesmo. Porque isso está em apedrejar mulheres e tirar clitóris e, enfim, matar mulher. Aí a gente vai para o feminicídio, para o abuso. A urgência do livro também tem a ver com isso, né? Hoje, 2019, a gente gravou um vídeo, enfim, a gente fez uma entrevista, e era um dia que era matéria na Folha, a primeira capa, que a gente até mostrou, uma mulher é agredida a cada 4 minutos. E, assim, isso é estatística. Então, você pode ter certeza. A cada minuto, agora, 24 minutos, 24 mulheres foram agredidas. Agora. Então,
é uma história inteira, né, como a gente diz hoje, uma narrativa, uma forma de conceber, uma ideia introjetada, um imaginário partilhado, muito delirante. Me desculpa a palavra, mas é como se a gente tivesse há uns 3 milênios num delírio coletivo. E aí a gente fala, opa. Vou fazer 2 observações. A primeira, que é chata, eu sempre repito ela, a virgindade de Maria não tem nada a ver com a Imaculada Concepção, mas tudo bem. Ah, sim, sim. Vamos detalhar. Vamos por partes. A virgindade de Maria, bom, tudo bem, isso foi construída no sentido em que, mas a gente volta, sem dúvida, a falar disso, no sentido em que o ideal da mãe teve uma função realmente histórica e progressiva de pedra em cima da sexualidade feminina. Isso, ou do desejo feminino, foi chamada a ocupar essa função. Agora, a Imaculada Concepção é o fato de que Maria, ela nasceu sem pecado. Ela nasceu sem pecado. Sim, que é um raciocínio que vai voltando. Sem pecado original. Como pesquiso muito isso e não paro de ler sobre o começo do cristianismo, é até um pouco mais do que isso, até a Reforma praticamente, mas sobretudo o primeiro milênio. Uma das grandes teses de um cristianismo diferente, que era, por exemplo, o cristianismo dos gnósticos, não confundir com os agnósticos, que são as pessoas que hoje podem dizer que não sabem se Deus existe ou não, mas os gnósticos são mais ou menos 400 ou 500 anos de um cristianismo possível depois da morte de Cristo, sobre os quais só se sabe alguma coisa porque encontraram um dia no deserto alguns restos de tabletes e que foram salvas por milagre, porque os caras que encontraram começaram a usar para fazer fogo, mas enfim, alguma coisa não queimou. Mas uma das ideias interessantes é que, espera um momento, Cristo veio para abolir a culpa do pecado original. Isso até aí todo mundo concorda. Então, me expliquem por que nós continuaríamos pecando. Não no sentido que a posição gnóstica é que não tem mais pecado no mundo depois da vinda do Cristo. Então, vamos viver no prazer, porque depois da volta do Cristo nada mais está proibido. Isso é só para lembrar que isso é um cristianismo possível, o movimento das beguinas. Tem vários cristianismos possíveis. Aquele com o qual nós convivemos não é o único, parêntese fechado. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, entre as urgências, tem uma que me toca especialmente, que é essa coisa dos homens que matam a ex. Acho isso interessantíssimo. As mulheres matam homens, mas as mulheres matam o homem com quem elas vivem, que é normal. Digo, é normal, se justifica. Porque o cara é chato, porque o cara é violento, porque abusa, porque ronca. Então, isso até aí, não digo tudo bem, mas entendo. Os homens matam a ex, mas não a ex, tipo, ela me largou, corro atrás para matá-la. Não, matam a ex que foi embora 6 anos antes. O cara vai lá para matar a ex de que foi embora, que se separou dele semanas, meses, anos antes. Existe não é mais uma questão de ciúmes. É realmente uma coisa que a ideia de que exista um desejo autônomo na mulher enlouquece o cara. A ideia que exista um desejo feminino é insuportável. O cara vai atrás e mata uma ex. As mulheres com um ex, no máximo, eles continuam seguindo no Instagram para ver com quem está agora. Esse é o máximo que elas fazem. Você pegou o ponto que é, então, chave, né? Como a gente foi desenrolando aqui. É como se a nossa cultura tivesse circulando em torno
dessa insuportabilidade do desejo do outro e, sobretudo, esse outro colocado no feminino, né? Como se a alteridade do feminino fosse a grande alteridade. E isso é muito visível hoje. Talvez a gente esteja num tempo muito curioso em que a gente se arroga o direito de legislar a prática e o desejo do outro. Então, aí a gente pode voltar para uma discussão que é coligada aqui. Por exemplo, ok, o menino ele que gosta de menino. E qual é o seu problema com isso? Por que te incomoda tanto, né? Ou por que o desejo do outro me interroga? Aí sua psicanálise te diz exatamente isso. O desejo do outro, quando te interroga, ele revela o teu desejo. Ele revela algo seu que é tão insuportável para você que você precisou colocar para fora. Então, a psicanálise ela vai entendendo que dentro e fora não são assim tão didáticos. Não existe aqui um eu e um outro. Isso é o olho que vê. O que acontece na realidade é que a gente projeta, a gente pega coisas do outro, a gente idealiza, a gente desvalora, a gente precisa achar que as coisas são muito melhores do que elas são, muito piores. A gente é totalmente criativo. A gente é muito imaginativo, né? Então, qual é o gozo do ex? Como é que ele está? Deixa eu ver, a outra é mais bonita, mais feia. Como é que ela pode viver sem mim? É insuportável. E um outro ponto que está embutido nessa conversa, para voltar na ideia das poluições noturnas, tem esse enigma, afinal, do que é um pênis ereto, né? Porque o falo interroga a humanidade faz muito tempo. E o falo não é propriamente o pênis, enfim, não vamos entrar aqui nesse longo parênteses. Mas, dentro de um ideal tão milenar da nossa cultura do autocontrole, quando você tem algo do seu corpo que funciona porque ele quer, você concorda? Isso para o homem é didático, mas para a mulher é a mesma coisa. Você não fala para você mesma, fica nervosa agora. Então, olha que curioso. Fazer uma brincadeira aqui, mas esse pênis, essa coisa que é meu corpo, que está aqui, ela se move não por mim, ela se move por você. Então, quem sou eu, quem é você entende? Então, a mulher, ela está num lugar muito paradoxal de ser sempre colocada embaixo do tapete, não é cidadã, não é sujeito, é objetificada, e tudo isso que a gente está descrevendo, e, ao mesmo tempo, é como se ela, em todo esse discurso que busca recalcá-la, a verdade dele é que ela está colocada num lugar hipertrofiado, de grande responsável pelo meu corpo, pelo meu ser, pelo meu desejo, pela minha tentação, pelo meu bem, pelo meu mal. Então, a gente poderia, brincando, dizer que a gente demorou muitos séculos para aceitar, e não sei se aceitamos, a ideia de que somos atravessados pelo inconsciente. Certo? Dei um salto agora, mas não somos pura consciência, não somos puro eu. Né? É da estrutura subjetiva humana, isso que é incrível e eu acho da ordem do maravilhoso, somos algo muito além dessa consciência do eu e desse corpo. E somos, né, uma conexão, não estou num discurso místico aqui, mas a gente é conexão com todos os outros, e todo o simbólico, todo, né, tudo que nos atravessa, e tudo bem. É como se a gente pudesse, neste momento da história, século XXI, talvez dizer, tudo bem, vamos, confia. Você não precisa controlar tudo, aceita. Vamos, não precisa achar o culpado ou o demoníaco.